Aula 7, período de carência. Nesta aula você verá o que é período de carência, quais são os prazos de carência para os benefícios e contagem de tempo de contribuição para fins de carência. Questões iniciais, período de carência. Vamos iniciar. Questão 1. No que tange aos planos de custeio e de benefícios da Previdência Social, julguem o item a seguir. A pensão por morte é benefício de trato continuado devido aos dependentes do segurado falecido que haja contribuído durante prazo não inferior a 12 meses. Então vamos lá. Primeira observação aqui, benefício de trato continuado. O que é isso aqui? É um benefício que é pago mensal e sucessivamente. A pensão por morte é um benefício que é pago mensal e sucessivamente? Sim. Devido aos dependentes do segurado? Sim. Falecido que haja contribuído por prazo não inferior a 12 meses? Então, pensão por morte tem prazo de carência? Não. Qual que é a lógica aqui? Ninguém sabe quando vai morrer. Então, a Previdência, ela visa a proteção do indivíduo, mas a proteção efetiva em todas as situações. Ou seja, quando vai morrer? Não tem data marcada, então não tem carência. Pode ser, o segurado começou a trabalhar um dia, pode passar uma semana e já falecer, um mês, 2 meses, 30 anos, 40 anos, se Deus quiser. Ou seja, então para preservar isso, não tem carência. Ok? Segunda questão. Acerca do plano de benefícios do INSS e da manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado, julguem o item a seguir. Os segurados trabalhadores avulsos deverão provar o recolhimento das contribuições para que sejam contadas para efeito de carência. Então, a gente vai estudar que a carência é o tempo que você precisa ter recolhimento para aí sim você ter direito ao benefício. Será que o trabalhador avulso tem que provar que foi feito esse recolhimento para daí, depois dessa prova, ele ter direito a contar para fins de carência? Não, ok? Então, ele não precisa provar, certo? O trabalhador avulso é aquele que trabalha principalmente nas regiões, dos portos, é aquele que não tem vínculo, ele presta serviço para várias empresas e normalmente o órgão gestor de mão de obra é que faz todo esse gerenciamento, ok? Então, para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do trabalhador avulso. Não só dele, mas como de outros segurados que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então vamos iniciar os mapas mentais e caminhando juntos. Período de carência. Olha só, a ideia aqui é a mesma ideia quando você ingressa no plano de saúde. Você ingressou no plano de saúde, a partir do dia que você ingressou, no dia seguinte você já tem direito a todo e qualquer tipo de atendimento? Não, né? Você passa a ter direito a exames laboratoriais, algumas consultas, cirurgias têm um tempo, cirurgias maiores um tempo maior ainda, assim como o parto, etc. Mesma lógica, ou seja, é o mínimo de tempo que vai passar para, a partir daí, você ter direito aos benefícios, no caso do plano de saúde, aos serviços, aqui aos benefícios, joia? Então, olha só, primeira concepção, a primeira ideia geral é essa, tá? Não confundir com o período de graça. Período de graça é aquele que a gente estudou na aula 4, é o prazo, é o tempo que você mantém a qualidade de segurado mesmo sem recolher. Aqui não, aqui é o quê? É o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais necessárias ao benefício. Você tem que ter esse tempo de recolhimento para daí sim você ter direito aos benefícios. Uma observação importante, relativamente nova na nossa lei, nas competências com salário de contribuição igual ou superior a um salário mínimo. Ou seja, só vai contar aquele mês como tempo de carência se naquele mês foi efetuado o recolhimento com no mínimo um salário mínimo. Porque existem algumas situações em que o segurado consegue recolher com um valor menor, ok? Só que nesse caso
ele deseja que seja contado para fins de carência, deverá complementar, mas esse é assunto para outro momento, ok? Então, só vai ser contado se tiver recolhimento sobre, no mínimo, um salário mínimo. Quem perdeu a qualidade de segurado? O seu Luiz trabalhou durante 5 anos, ficou desempregado e ficou aí uns 10 anos desempregado, tal, e aí arrumou um emprego. Depois de 10 anos arrumou um emprego. Será que é justo aquele tempo que ele recolheu lá no passado, 5 anos de recolhimento, ele não ser considerado para nada? Não é justo, né? Então, por isso que existe essa norma aqui, ó. Quem perdeu a qualidade de segurado poderá contar o período anterior a essa perda, se ele fizer o quê? Recolher metade, né? Recolher no mínimo metade da carência do benefício requerido, ok? Então, daqui a pouco a gente vai ver qual a carência para cada benefício, para cada situação, e aí, se ele recolher metade desse período, ele conta o período anterior. Vamos exemplificar daqui a pouco. Então, isso vale para quais benefícios? Auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, o salário maternidade e o auxílio reclusão. Ok? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. O auxílio por incapacidade temporária. Daqui a pouquinho a gente verifica que a carência desse benefício é de 12 meses. Joia? Então é o seguinte, se você ingressar, se filiar ao INSS, ingressou no INSS, qual o período mínimo que você tem que recolher para daí, a partir desse período, você ter direito ao benefício? Para o auxílio por incapacidade temporária é de 12 meses. Essa é a regra, ok? Regra geral. A partir daí você tem direito. Bom, vamos no caso aí do seu Luiz, né? Ele recolheu lá 5 anos, ficou desempregado 10, arrumou um emprego e começou a trabalhar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, ficou doente. Ficou uma doença comum, pegou aí um coronavírus aí, ok? Ficou doente. Ele vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária? Ainda não, porque ele só recolheu 3 meses. Nessa situação não, porque ele precisa de 12 meses de carência. Mas ele já tinha 5. Não, mas espera aí, vamos lá. Vamos colocar a situação para ficar clara. Aí não ficou doente, passou já 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses e aí sim ele ficou doente. Nesse momento, ele vai ter direito ao benefício auxílio por incapacidade temporária, mesmo ainda não tendo 12 contribuições? Sim. Por quê? Porque ele já ultrapassou metade desse tempo. Metade de 12 são 6 contribuições. Ele recolheu 7, podia ter recolhido só 6, ok? Por quê? Porque as outras 6, né? Por exemplo, nesse caso eu falei 7, nas outras 5, para completar 12, vai buscar lá no passado, que ele já tinha 5 anos de contribuição. Pronto, a partir desse momento, depois da 6ª contribuição recolhida, metade desse prazo, ele vai ter direito ao benefício. Ok? Vamos caminhando. Não afeta a perda da qualidade de segurado, não afeta esses benefícios. Os benefícios que a gente chama top, o filé mignon da Previdência Social, as aposentadorias programada, a aposentadoria por idade rural e a aposentadoria especial. Okay? Então, se o segurado, né, ele recolheu aí durante 20 anos, o seu Pedro foi lá recolhendo, tal, recolheu 20 anos, parou de recolher, passou mais 20 sem recolher nada. Ok? Não recolheu mais nada. Foi lá e completou 65 anos de idade. Ele vai ter direito à aposentadoria programada? A gente vai estudar qual o requisito. Sim, porque ele atingiu a idade, 65 anos. Ah, ele tem carência? Ele recolheu durante 20 anos. A carência desse benefício é de 180 meses. Né? Ultrapassou 180 meses, dá mais ou menos, dá 15 anos, só que a gente não conta em anos, a gente conta em meses. Beleza, recolheu 20, já passou 180, tranquilo. Se ele chegar no INSS, você vai conceder o benefício para ele? Sim. Tá? Apesar dele não ser segurado no dia lá que ele está pedindo o benefício, mas
a perda da qualidade não vai prejudicar o direito a esse benefício. Início da contagem, né? Do empregado doméstico e trabalhador avulso. Quando que começa a contar esse período de carência? A partir da filiação. O que é filiação? O vínculo que se estabelece. Então, o empregado entrou na empresa, foi contratado, pronto, ocorreu a filiação. Assim como o empregado doméstico e o trabalhador avulso, a partir do momento que ele coloca lá o seu cadastro perante o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato. Então, a partir desse momento, começa a contar a carência. Para o contribuinte individual, tem aqui um sinalzinho que a gente vai fazer a comparação com esse outro caso aqui, não é para todo contribuinte individual. Para o contribuinte individual, regra geral, e para o segurado facultativo. Quando que começa a contar o prazo de carência? A partir do primeiro recolhimento, porém tem um complemento aqui importante, sem atraso. Então, o contribuinte individual e facultativo, eles recolhem quando? No dia 15 do mês seguinte. Competência fevereiro de 2022. Que dia que o contribuinte individual facultativo deve recolher? Dia 15 de março. Ah, mas recolheu a primeira contribuição no dia 25 de março. Pronto, com certeza está fora do prazo. Essa competência fevereiro vai contar para fins de carências? Não, porque o primeiro recolhimento foi realizado em atraso. Tá? Quando ele realizar o primeiro pagamento em dia, os outros ele vai recolhendo, os outros ele pode até atrasar, ok? Mas o primeiro tem que ser sem atraso. O segurado especial, a partir do exercício da atividade rural. Quem que vai saber quando que ocorreu esse exercício, o efetivo exercício da atividade rural? O segurado vai falar, basta falar? Não, claro que não. No INSS sempre tem que ter um documento. Ele vai provar por meio de documento quando que ele iniciou a sua atividade rural, ok? Quando realmente ele foi efetivo no início da atividade rural. Agora, continuando aqui, para o contribuinte individual que presta serviço a empresas, a partir da filiação. Então, tem a empresa, ela contratou um advogado para defender lá na Justiça do Trabalho. Esse advogado foi lá, prestou serviço, fez lá o seu recibo, e aí a empresa vai ter que fazer alguns procedimentos. A partir desse mês que ele iniciou essa prestação de serviço, é contado. O contribuinte individual que presta serviço para a empresa, qual a diferença com relação a esse aqui que eu falei, que deu exemplo, né, que ele teve que recolher a competência em fevereiro e em março? Esse aqui, o que ele vai fazer? O contribuinte individual, ele próprio vai fazer esse recolhimento ou a empresa que vai fazer? A empresa. A empresa, quando efetuar o pagamento para ele, já vai descontar a contribuição, um valor, uma porcentagem desse pagamento, vai descontar, segurar e vai pagar somente a diferença, ok? Ou seja, a lógica é essa, o contribuinte individual não faz nada, não precisa provar nesse caso, ok? Então a empresa vai lá, pega esse valor, recolhe, declara, né? Vai declarar hoje no e-social e pronto. A partir daí está contando esse prazo de carência para ele. Presunção de recolhimento para fins de carência. Isso aqui é importante, né? Isso aqui sempre cobrado em prova. Vamos lá. O que é presunção, né? Ou seja, mesmo não tendo realizado o recolhimento, considera-se que foi feito. É diferente, né? Ou seja, isso vale para quem? Para as contribuições de todo e qualquer segurado? Não. Primeira coisa importante. Vale para quem? Para o empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual. Por quê? Qual contribuinte individual? Já fica essa observação aqui. Aquele que presta serviço para a empresa. No exemplo que eu acabei de comentar, o advogado lá que foi lá e prestou serviço. Porque a empresa faz esse desconto. Todas essas situações aqui, empregado, avulso, empregado doméstico individual, quem faz o desconto ou é a empresa ou, aqui no caso do empregado doméstico, é o empregador doméstico. Ou seja, vamos dizer assim, se não foi feito o recolhimento, esses segurados não têm culpa. O problema é de quem? Ou da empresa ou do empregador doméstico. Ele não pode sair no prejuízo, né?
ele vai ter direito ao benefício, mesmo que não conste lá os recolhimentos, porque considera-se presumido, ok? Lógico que isso aqui depois pode ter consequências para a empresa, para o empregador doméstico. Tranquilo? Então, vamos caminhando. Prazos. Prazos do período de carência. Pessoal, cai em prova? Cai em prova. Tem que saber esses prazos? Com certeza. Vamos lá, vamos tentar facilitar para vocês guardarem isso aqui. 180 meses é um prazo alto, né? 15 anos praticamente, 180 meses. Vamos pensar, você vai cobrar mais caro no quê? Naquilo que é o filé mignon. Quando você pensa em INSS, né, antes de estudar aqui, INSS, o que o INSS fornece? Se você fizer uma pesquisa aí, todo mundo pensa em INSS, bom, primeira coisa pensa em fila, né? Tirando a fila, apesar que hoje diminuiu bem a fila, mas tirando a fila vai pensar o quê? A aposentadoria. Todo mundo que está no INSS, o objetivo maior é aposentar. Não é receber outro benefício. Ninguém quer receber o auxílio por incapacidade temporária, um benefício de incapacidade permanente, aposentadoria, mas sim o filé mignon. Qual o filé mignon? A aposentadoria por idade do rural, a aposentadoria programada e a aposentadoria especial. Aqui não consta a aposentadoria por incapacidade permanente? Não. Tá? Por quê? Porque não é um filé mignon. Ninguém quer aposentar por incapacidade permanente, ok? Então, guarda, filé mignon, preço caro, 180 meses. 12 meses, para quem? Os benefícios decorrentes de incapacidade. Quer uma dica para guardar? Olha só, incapacidade, se você contar o número de letras aqui, tem 12, tá? Então, tem 12 letras aqui, incapacidade, 12 meses. Joia? Então, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária. 10 meses, vale para quem? Para o salário maternidade. Pessoal, salário maternidade é o único benefício que a carência varia dependendo da categoria do segurado. Ok? Não vou falar da segurada porque existe a possibilidade também do segurado, sexo masculino, ter direito ao salário maternidade, ok? Então, eu vou dizer, categoria varia em função da categoria do segurado. Então, vamos lá, 10 meses de recolhimento para categoria contribuinte individual e o facultativo, ok? E 10 meses de efetivo exercício da atividade rural para o segurado, para a segurada especial. Okay? Então, para a segurada especial, o tempo de carência é contado em tempo efetivo da atividade rural. Ela vai ter que ir lá e provar, por meio de documentos, qual foi o tempo, né, que exerceu a atividade rural durante 10 meses. Tá? Por quê? Porque o recolhimento do segurado especial, da segurada especial, não necessariamente é feito mês a mês, como todos os outros segurados, né? Então ele recolhe, dando lá um spoiler, ele recolhe sobre o produto que ele vende, sobre a receita bruta. Ele pode ter receita bruta durante 3 meses, depois passar 6 meses sem ter nada e mesmo assim está trabalhando, ok? Então por isso que o carência para o segurado especial é contado em efetivo exercício da atividade rural. 24 meses para o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício pago para os dependentes, não para o segurado, ok? E sem carência. Vamos lá. Sem carência vale para quê? Auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente e auxílio por incapacidade permanente, ou melhor, aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de qualquer natureza. O que tem em comum nesses três aqui? A palavrinha acidente. Né? Então, é justo. Por quê? Começou a trabalhar. Imagine se, para esses dois benefícios, tivesse que cumprir a carência normal de 12 meses. Né? Vai saber quando vai ocorrer um acidente? Não. Então, os benefícios decorrentes de acidente de qualquer natureza, inclusive, ok? Não necessariamente um acidente do trabalho, tá? Estava em casa, escorregou e quebrou a perna. Vai ter direito
auxílio por incapacidade temporária se ficar mais de 15 dias consecutivos sem condições de trabalhar, ok? Então, decorrente de acidente, zero carência. Outro benefício, pensão por morte. Mesma lógica qualquer, ninguém sabe o dia que vai morrer. Então, tem que preservar a família, né? Que esse benefício também é pago para os dependentes. Salário maternidade. Então, esse é o único benefício que eu comentei. Ele varia em função da categoria de segurado. Olha só, vale para quem? Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Vamos tentar achar uma lógica aqui para a gente memorizar isso? Olha só, empregada e empregado doméstico. O que tem em comum aqui? São as duas categorias, as únicas categorias que têm vínculo empregatício, okay? Que está vinculado, okay? Que tem vínculo, carteira de trabalho assinada, ok? Guarda isso. E o trabalhador avulso, o que ocorre? Trabalhador avulso é aquele que acompanha o empregado. Então, na maior parte do que a gente estudar, o que vale para o empregado vai valer também para o trabalhador avulso, ok? Estou dizendo, na maior parte, não é 100%, mas questão de direito, benefício tal, quem tem direito? Salário família, empregado. Eu preciso falar que o trabalhador avulso tem direito? Não, porque sempre vão estar os dois lá abraçados, caminhando junto, ok? Na maior parte das situações. Então, você vai guardar o quê? Salário maternidade. Quem não tem carência? Aquele pessoal que tem vínculo. Quem tem vínculo? Empregado, empregado doméstico. Pô, peraí. Quem mais? Onde vai o empregado, a maior parte também vai o trabalhador avulso. Tá ok? Salário família. Esse aqui é um benefício que só tem família, né? No nome, porque é um benefício pequenininho. A gente vai estudar o que é. E os dois aqui, serviços prestados as duas prestações previdenciárias em forma de serviços, que é a reabilitação profissional e o serviço social. Tranquilo? Então, olha, esses prazos, mais uma vez, é importante memorizar. Cai em prova com certeza, ok? Então, vamos caminhando, vamos lá para as questões. Questões finais, período de carência. Vamos lá, 3 questõezinhas tranquilas para a gente entender bem a matéria aí, nos ajudar. Questão 1. Com relação ao plano de benefícios da Previdência Social, julgue o item a seguir. Considere a seguinte situação hipotética. Uma observação. Todas as provas do SEBRASP são cobradas situações hipotéticas, questões com situação hipotética. Como que a gente resolve uma questão dessa? Pessoal, tudo que é falado, você tem que colher todas as informações. Não necessariamente você vai utilizar todas, mas à medida que você for lendo, você já vai verificando informação. Então, olha, que tipo de segurado que é, datas, quando começou a ter determinado problema ou não, ok? Tudo isso, o sexo, se é masculino, feminino, porque são os masculino e feminino, porque diferencia, né? O requisito dos benefícios muda, dependendo do sexo, dependendo de quando começou a recolher, tá? Então, hoje em dia é muito comum, cada vez mais em todo e qualquer concurso, não só a banca SEBRASP, mas outras bancas, colocar uma situação problema e cobrar o determinado conhecimento, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer junto aqui. Logo que conseguiu o seu primeiro emprego, significa o quê? A princípio, não recolheu. É o que ele está dando a dica aqui. Em março de 2000, conseguiu o emprego. Julho foi regularmente inscrito na Previdência Social na condição de segurado. Ocasião em que sua esposa e sua filha foram inscritos como suas dependentes. Tá. Vou aceitar isso aqui, mas estritamente legal não seria bem assim. Mas vamos lá. Em maio do mesmo ano, ou seja, maio de 2000, contudo, Júlio veio a ser preso em flagrante pela prática de crime, tendo permanecido preso no curso da respectiva ação penal, ao cabo da qual veio a ser condenado a 5 anos de reclusão. Ok?
Nessa situação, seus dependentes não terão, aqui ó, palavrinha-chave, vamos grifar ela bem, não terão direito ao auxílio reclusão, né? Por quê? Em razão de não se ter completado o prazo de carência para o recebimento desse benefício. Então vamos lá. Será que ele tem direito ao auxílio reclusão? Primeiro, prazo de carência, esse é o assunto. Qual que é o prazo de carência do auxílio reclusão? 24 meses. Ele recolheu quando? De março a maio, recolheu somente 3 meses. Então, realmente, vai ter direito ao benefício? Não. Então, a questão está correta, ok? Destacando o período de carência do auxílio reclusão, pessoal, antes da reforma da emenda constitucional de 2019, não tinha prazo de carência para o auxílio reclusão, agora tem. Até por isso que essa questão também está aqui como adaptada, ok? Então, é importante toda mudança a gente ficar atento. Pode cobrar essa carência desse benefício? Sim. Caminhando. Questão 2. Com relação aos créditos e benefícios previdenciários, julguem o item seguinte. O auxílio reclusão e a aposentadoria programada de segurado empregado doméstico são benefícios previdenciários que dependem, respectivamente, o período de carência de 12, ou seja, para o auxílio reclusão, e de 180 contribuições para a aposentadoria programada. Vamos lá. Vamos começar de trás para frente. 180 para quem era mesmo? Para o filé mignon. Qual que é o filé mignon? As aposentadorias boas. A aposentadoria programada é uma aposentadoria boa? É. 180 meses. Legal. Auxílio reclusão, qual que é o prazo? 24 meses. É de 12? Não. Então está errado. Observe aqui, pessoal. Eu estou riscando, grifando, não é por questão só didática que eu estou dando essa aula. Eu faço prova, minha prova, se eu terminar e um psicólogo vai verificar, falar, realmente ele tem problema de cabeça, ok? Porque ela é toda riscada, grifada, assinalada, tá? Porque isso me ajuda a identificar o caminho certo, me ajuda a identificar as perguntas. Então, adota esse procedimento. Quanto você mais riscar, ok? E quando eu verifico um erro aqui, que nem eu vi, 12, opa, está errado, eu vou lá e risco. E eu estou justificando, olha, não são 12 meses, são o quê? 24 meses. Aí venho e respondo, então a questão está errada. Pronto, tá? Coloquei aqui no final, mas o certo, se tivesse na prova, eu vim aqui do lado da questão e escrevia qual que é o gabarito aqui, errada, ok? Para não ter a chance de passar para o gabarito errado. Tranquilo? Aqui tem a justificativa. Última questãozinha, questão 3. Julguem o item a seguir. Para que o segurado tenha direito a certos benefícios previdenciários, é necessário que tenha pago um determinado número de contribuições mensais, o que se denomina de período de carência. Está correto? Correto. Definição de período de carência, ok? Então é isso aí, pessoal. Aqui tem algumas explicações a mais, sempre coloco na justificativa alguma coisinha para você revisar o conhecimento. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Próxima aula é aula 8, salário de benefício. Vamos caminhando e até a próxima. Valeu!